Oi, Rafa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Então, hoje a gente vai fazer algumas reflexões, né, Rafa, sobre o tema que a gente gosta muito, que a gente sempre fala, né, Rafa? É algo que a gente procura estar sempre trazendo, né? Que é o amor. A gente falar um pouquinho, né, sobre as reflexões do amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos expandir um pouco essa energia, esse conhecimento, né? Vamos se abrir para o que isso significa, né? Vamos trazer aqui no peito, né? Que a gente chama de chakra cardíaco, perto do coração, e meditar no que significa isso, amar o próximo como a si mesmo. E olha a profundidade deste conhecimento, né? Será que a gente consegue alcançar a que profundidade essa energia de amar o próximo como a ti mesmo, né? E aí a gente pode expandir mais, refletir, pensar, meditar em cima disso, fazer com os outros o que gostaria que os outros fizessem com a gente. Olha o quão profundo é isso, né? Será que a gente tem essa percepção, né, dessa energia, o quão ela é profunda, o quão ela é forte, o quão é poderosa? Só essas duas energias, né, mudaria o mundo se as pessoas parassem para refletir, pensar, meditar, aprender e pôr em prática esse conhecimento. Mudaria o mundo. Porque todos os problemas que a gente vê, o que, que é? Porque as pessoas não se amam. Né? As pessoas não conseguem se amar, não conseguem se amar dentro de casa, não conseguem se amar fora de casa, e tem muitos que não conseguem amar a si mesmo. Então a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência e começar a refletir em cima disso, né? Dessa energia, o quão significa, né? O quão mudança essas energias traz. E aí a gente pode falar assim, quem é o próximo? Né? Quem é o próximo que eu tenho que amar? O próximo é tudo aquilo que está próximo da gente, é tudo aquilo que tem vida. Tudo que tem vida está próximo da gente, porque tudo é energia, tudo vem do mesmo Criador, né? E tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente pega, que a gente sente, é sagrado, porque é importante para o universo. Né? Tudo que é vida. E a gente pode perguntar assim, mas o que, que tem vida? E aí uma reflexão que a gente traz de novo. Vida em consentimento de quem? Do ser humano? Né? Ou da concepção do Criador? Da concepção de Deus? Porque o que é vida para Deus é totalmente diferente da mente limitada do ser humano. E a gente tem que começar a expandir essas energias, a expandir o que é essa vida, o que é o próximo. Né? Se a gente falar aqui que para Deus uma pedra tem vida, o que as pessoas vão pensar sobre isso? Qual é a conclusão que as pessoas vão chegar nesse, nesse consentimento de que uma pedra tem vida ali também? A gente não pode sair destruindo, fazendo o que bem quer, com uma rocha, com uma pedra, porque ela faz parte de uma natureza. E muitas vezes o que acontece? O ser humano não tem essa consciência que ali existe vida. E aí faz e desfaz, né? E a natureza que arque com as consequências. Então, quando a gente fala de amar o próximo, a gente tem que começar a ter essa consciência. Pensar duas
vezes para fazer as coisas. E é isso que a gente sempre diz, meditar, olhar para dentro, sentir, né? Sentir a vida, sentir se aquilo é necessário, sentir se aquilo faz sentido, sentir se aquilo vai prejudicar, se aquilo vai fazer bem para a humanidade. Essas reflexões a gente tem que começar a se questionar o quanto antes, para as mudanças que a gente precisa para o mundo. Então, pela nossa concepção, da nossa mente limitada, o que é vida? Até onde eu consigo encontrar vida para mim, né? Para o ser humano? Mas e na concepção de Deus? Para Deus, uma bactéria é muito importante. Tem vida ali. Foi Ele que criou. E criou com todo amor e carinho, porque para o equilíbrio do universo, aquela bactéria específica faz parte. É importante para o equilíbrio do universo. E aí a gente pode começar a expandir mais. E a questão com a natureza, né? Será que a gente consegue entender o quão é importante a natureza para a vida do ser humano? Será que as pessoas param para pensar um pouquinho, meditar, refletir que o ar que ela respira é de suma importância para a vida? Será que a gente é grato a ponto de não poluir o ar que a gente mesmo respira? Então, olha quantos questionamentos, quantas reflexões que a gente tem que começar a esclarecer na nossa própria consciência. Está aberto para essas coisas, né, que a gente quer para mudar, coisas que a gente busca a mudança. A mudança do mundo é nós mesmos que vamos fazer. E a primeira parte, o primeiro passo é o amor. É o amor que vai mudar as coisas. Então, se nós não conseguimos ser gratos pela natureza, entender que tudo na natureza é vida, tudo é sagrado e tratar, né, praticar como tal, né, a gente vai colher os resultados que a gente sempre colheu, sofrimento. Se a gente não é grato pela natureza, que é de suma importante para a nossa vida, o resultado vai ser o nosso sofrimento. Se a gente não é grato pelo ar que a gente respira, e aí as pessoas podem falar assim, eu sou grato pelo ar que eu respiro, mas ao mesmo tempo está ajudando a poluir o ar de alguma forma, de alguma maneira. Aonde é que vai acontecer a mudança? Na nossa consciência. A hora que a gente começar a ter consciência que, beleza, entendi. Eu vou começar a fazer a minha parte, nem que seja um pouquinho. Aí as coisas começam a mudar. É nós colocar na nossa consciência que precisamos mudar e cada um fazer a sua parte, que seja um pouquinho, mas melhorar, mudar. É aí que as coisas começam a entrar em harmonia. Porque por que as coisas no mundo estão em desarmonia? Porque as pessoas, né, na sua mente, na sua consciência, no seu emocional, estão em desarmonia. Né? Por exemplo, a gente não é grato pela natureza. A gente não é grato pela natureza. A gente explora, a gente destrói, né? É por causa de ganância, por causa de lucros exorbitantes, ou seja, a gente não é nem um pouco grato. Só que esses acontecimentos fora, né, da destruição da natureza, explorar ela até ela não aguentar mais, está simplesmente refletindo o que o ser humano tem dentro.
que o ser humano tem dentro. Então, o que ele tem dentro dele está externando para fora. E quando ele faz isso, né, aí a gente consegue visualizar o que as pessoas, o que o ser humano tem dentro, que é essa desarmonia, é a ganância. Então a gente não é nem um pouquinho grato pela natureza. Aí eu pergunto, o quanto de amor a gente tem pela natureza? O quanto a gente está amando o próximo como a gente mesmo? E se a gente parar para pensar pelo simples fato do seguinte, nós precisamos da natureza. Sem a natureza a gente não consegue ter vida aqui. Então olha que complexo, que confusão ao mesmo tempo, né? Mas que a gente tem que colocar a mão na consciência para começar a refletir. A gente tem que começar a refletir sobre isso. Ganhar um pouco de consciência de que o que é que a gente está fazendo? O que é que nós estamos fazendo com nós mesmos? Porque, por um outro ponto de vista, nós somos a natureza. Tudo é energia, tudo é criação, tudo vem de Deus. Então a gente faz parte da natureza também. E nós, como seres conscientes que somos, nós temos uma responsabilidade maior para que a gente consiga cuidar da natureza. E cuidar com amor. Né? Mas a gente pode expandir mais ainda. E com a questão dos animais. Como a gente trata os nossos animais? Porque muitas pessoas, muitas vezes a gente escuta conversa, acha que boi, galinha, ovelha, não é animais da natureza. Eles são simplesmente alimento. Eles não são tratados, né, como animais. São tratados simplesmente como alimento. As pessoas verem eles como um pedaço de carne. Mas a questão que a gente pergunta é o quanto isso reflete na vida do ser humano em sofrimento. Será que a gente consegue ter essa consciência do quanto nós trazemos sofrimento para nós mesmos? A partir do momento que a gente não tem essa consciência de que tudo no mundo é sagrado, tudo no mundo tem uma vida e é importante para o universo, e que a gente deveria ter mais respeito, mais amor com o próximo. Então, dentro desse objetivo nosso que é expandir a consciência, nós temos que começar a refletir e a meditar o que é que nós estamos fazendo das nossas energias. Com relação à natureza, com relação ao ser humano, com relação a tudo. Né? Será que a gente está tratando bem os nossos animais? A humanidade entrou num ciclo com o próprio ser humano, de não sentir, de não... Como que eu vou dizer? A humanidade se perdeu um pouco dela mesma, né, Rafa? Essa é a realidade hoje. As pessoas estão se mecanizando e deixando algo que, para a gente, assim, é algo muito importante. É o olhar, é trocar afeto, é conversar, é prestar atenção no outro. Isso está se perdendo. E a gente, junto com tudo isso, se a gente não consegue se olhar
como pessoas que somos, seres humanos, dificilmente vai ser possível se olhar para um animal, vai ser impossível se olhar para a natureza, porque as pessoas estão deixando de olhar para elas mesmas, para sentir elas mesmas. E dentro disso a gente precisa ter um despertar. A gente precisa acordar para isso que está acontecendo. Muita coisa vem para a nossa vida para nos ajudar, para nos tornar seres humanos melhores. Só que as pessoas estão, dentro disso, estão se esquecendo de como a perfeição divina é, de como a natureza é, de como nós somos, que a gente tem um coração, a gente não tem, é aquilo do texto, Rafa, a gente não tem uma pedra, a gente tem um coração, a gente sente, e ele colocou a gente aqui para viver essas experiências, para a gente evoluir dentro disso, abraçar tudo que vier como crescimento, como evolução, como tecnologia, mas a gente não esquecer do que a gente é, do que somos de verdade, a nossa essência. Porque se a gente entra nesse de que tudo tem que ser como estão planejando, a gente o ser humano vai deixar de viver. O ser humano vai deixar de existir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente sempre está falando aqui, a gente precisa olhar para dentro, saber o que a gente sente, olhar para os nossos pensamentos, saber o que a gente pensa, prestar atenção nas nossas ações. As pessoas estão se esquecendo viver com amor, viver em comunhão, viver com compartilhar, entendeu? Viver em unidade, de estar em contato uns com os outros, porque isso faz parte da nossa evolução. E a vida hoje, gente, olhando, meio que virou um jogo. As pessoas não se olham mais, não se cumprimentam mais, estão se esquecendo do maior fundamento de Deus, que é o amor. Estão se esquecendo de qual é o motivo maior do que ele passou por nós, que foi pelo amor, se perdendo. A gente precisa olhar cada um para si, buscar dentro de si mesmo o significado da palavra amor. Onde está esse sentido amor da vida de cada um? Olhar para Deus como Criador maior e buscar entender a nossa existência, o caminho dele diante de tudo. E a gente entender o significado dessa palavra amor. A gente entender o outro com amor, com respeito. É a gente saber que é continuidade de Deus, que somos continuidade de Deus. Só que as pessoas estão perdendo essa sensibilidade. E se um ser humano não consegue olhar para o outro com amor, dificilmente vai se conseguir olhar para um animal, vai conseguir olhar para a natureza com esse mesmo amor. E a gente precisa
ter esse despertar. A gente precisa amar a vida, amar as pessoas, respeitar a natureza, respeitar o nosso ambiente, respeitar todos os seres, porque somos parte de tudo isso. E se a gente destrói a nossa própria casa, o que será de nós? E falando de seres humanos, né? Como que a gente trata o ser humano? A gente tem que começar a pôr essa reflexão também, né? Segue essa bússola, né? Fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem comigo. Então, como é que eu estou tratando o próximo, o ser humano, né? O que é que eu estou fazendo diante das situações que acontecem? Então, a reflexão que a gente quer deixar aqui é também, né, para as pessoas pensar, meditar em cima. Qual é a minha reação diante das situações que se apresentam para mim, né, no dia a dia, no meu convívio com as pessoas, seja da família, seja do trabalho, seja onde for. Qual é a minha reação diante dessas situações? Isso tem um impacto gigantesco em questão de energia, né? Então, por exemplo, no trânsito, né? Como que as pessoas estão se comportando no trânsito? Como eu me comporto no trânsito? E aqui vai uma reflexão bem profunda. Basta um pensamento maldoso para a gente desencadear energias que prejudicam os outros. A gente não precisa fazer nada, basta que a gente pense. Então a gente tem que começar a tomar muito cuidado com o que a gente pensa em relação aos outros. Né? E quando certas situações acontecem, como eu me comporto diante das pessoas quando elas estão exaltadas, com raiva, xingando, estão bravas? Qual é o meu comportamento diante disso? Será que eu tenho consciência, né? Consciência, será que eu tenho amor o suficiente para compreender o que o outro está passando, sem julgar? Será que a gente consegue fazer isso? Olhar o próximo, que ele está desesperado, está com raiva, está estressado, está bravo, né? E eu olhar para ele, compreender, mas sem julgamento. Será que eu consigo fazer isso? E o detalhe, né? O julgamento começa no pensamento. Se a pessoa julga no pensamento, não precisa ela falar, não precisa ela apontar dedo. É energia, a gente está falando aqui de energia. Então basta que eu pense, a energia já está falando por si só, já está sendo registrado no universo que fulano julgou ciclano. Apenas pensou. Então nós temos que mudar a nossa consciência no mais profundo do nosso ser. A gente tem que ter essa consciência da nossa mudança de energia, de atitude, de pensamento, no nosso mais profundo. Porque cada pensamento que a gente tem é a energia nossa que está falando. E aí a reflexão que a gente fala de amar o próximo, né? Como eu me comporto diante das pessoas? Será que eu consigo refletir no meu dia, né? Do meu dia inteiro, as coisas boas e ruins que eu fiz? Será que eu consigo pôr isso na minha consciência, analisar e refletir? Será que o meu comportamento foi legal? Será que aquele comportamento que eu tive com aquela pessoa no sinaleiro, com aquele fulano lá que estava na rua lá, será que eu gostaria que, se eu tivesse naquele lugar, as pessoas fizessem comigo o que eu fiz com eles? A gente tem que começar a pôr a mão na consciência para as coisas mudarem. A gente tem que colocar. E a gente só vai fazer
fazer isso se a gente se colocar no lugar do outro, mas sem julgamento, como um grande aprendizado. E com que a gente ganhe expansão de consciência, a nova consciência que a gente precisa, né, para que o mundo mude do jeito que a gente quer. Então, como é que eu estou me comportando diante das pessoas, das coisas, das situações? É só pensar e escutar a resposta. Com sinceridade, com honestidade. Você com você mesmo. Você com você mesmo. Se pergunte, se questione e veja o que a tua própria consciência te diz. Será que a gente está conseguindo aprender a amar pelo menos um pouquinho? E aí a gente entra, né, nas questões mais abrangentes, mas que não são menos importantes, são muito importantes. A gente já falou que a gente vê, por exemplo, né, religião. Religião, né, é uma instituição que leva aos conhecimentos de Deus, leva ao conhecimento do amor. E o que a gente vê aí? As pessoas brigando para ver quem pode mais, quem sabe mais. Inventaram Deus para ver qual Deus que é mais importante do que do outro. Aí a reflexão que fica, e a pergunta que a gente faz é: onde é que está o amor nisso aí? Onde é que está o amor nessas brigas, nesses conflitos? Não seria muito mais interessante? Que a maioria das vezes, né, Rafa, as pessoas brigam por um templo, entram em discordância por formas e não respeita a forma de cada um sentir a presença de Deus, né? Porque ninguém vai sentir a presença igual ao outro. Eu vou sentir a presença de Deus de uma forma, o Rafa vai sentir, e não está nada errado. Cada um tem a sua conexão. E as pessoas julgam isso, e às vezes o ser humano, às vezes peca nisso, porque rotula as coisas. E não tem que rotular. Deus tem suas formas de se manifestar diante de cada um. E está tudo certo. E as pessoas precisam buscar a espiritualidade e abandonar o fato de brigar, de entrar em discordância por templos, por lugares. A busca é como a gente costuma dizer, entendeu? Ele não está classificado nessas coisas. A gente só precisa sentir a presença, a gente precisa se conectar de forma generosa, coração aberto, com a alma limpa, com a alma leve, e ir de encontro com isso, porque cada um tem uma forma de se conectar, e nenhuma dessas formas estão erradas. Quer que seja um foro espírita, não importa o nome que se dê, o importante é a conexão, e você se sentir livre, você se aquebrantar diante disso. E você está preparado, você está entregue para aquela energia. Então, assim, a gente precisa olhar para essas conexões que cada um tem, da forma que tem, com amor. Não é eu dizer, a minha forma de conectar é perfeita, a do Rafa é errada. Não, Deus se apresenta para cada um como tem que se apresentar. Como cada um precisa sentir. Nós somos seres únicos e cada um tem a sua forma de sentir essa aliança, essa conexão.
posso julgar que a minha forma é correta, que do Rafa é errada, ou que do Rafa é correta e a minha é errada. Desde que tudo que a gente faça tenha amor, tenha uma ótima intenção, a intenção de alcançar a graça. Isso não importa. O importante é a gente estar com o coração aberto, é a gente estar livre de amarras, é a gente estar livre de preconceito, é a gente estar livre de julgamento. É a gente aceitar que Deus é, e Ele faz o que precisa ser feito, aonde as pessoas menos esperam. A gente já parou para analisar que se existisse realmente, né, amor, como seria? As pessoas meditar em cima dessas coisas, né? Pensar, como seria se todas as religiões tivessem realmente o amor que o Cristo ensinou? Como seria? Será que teria esses conflitos? Ou será que seria uma união entre todas as religiões, respeitando as suas diferenças, respeitando os seus rituais, respeitando a forma de pensar, respeitando a forma de conduzir, cada um na sua, mas com união, sem conflito, sem um querer mais que o outro. Mas aí a gente pode expandir, porque a gente está fazendo uma reflexão sobre a humanidade, e tudo é importante dentro da humanidade. Tudo é importante. E na política? Será que existe um pingo de amor, pelo menos? É só a gente parar para pensar e refletir, né? Como é que as pessoas estão se conduzindo diante de tudo isso? Agora, cuidado, né? Cuidado com aquela pessoa que julga quem está lá dentro. Porque a gente já falou que o julgamento também é uma energia que causa conflitos, causa sofrimento. Então, a pessoa que está momentaneamente, né, de fora, como ela age, né, como ela reage diante das coisas que a gente ouve por aí. Isso é importante. Também, porque muitas das vezes as pessoas só olham, né, quem está lá em cima. Mas e quem está no povão? Qual é a reação das pessoas? Qual é o comportamento delas? Qual é o sentimento que elas gerem diante disso? Né? Qual é o comportamento, qual é o sentimento que elas emanam diante dos fatos que elas estão vendo? Isso é muito importante, porque para mudar, né, a gente tem que sentir o quê? Amor. Se não sente amor, sente outra energia. Então, é aquilo que a gente falou. Basta um pensamento para emanar uma energia que já condiz o que a pessoa sente, é. Isso é importante para quem? Para mim? Para as pessoas? Não, para o universo. Para Deus isso é muito importante. E Ele registra tudo. Né? Toda a energia que a gente emana, Deus registra no universo. Está lá. Para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. Então, diante dessas situações, dos nossos eventos que a gente vê por aí, a gente consegue olhar sem julgar para aprender? Será que a gente consegue fazer isso? Ou a gente julga? Então, são reflexões, são meditações que a gente tem que trazer para dentro de nós, para ver onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode transformar essa energia. Então, não adianta a gente ficar apontando o dedo. Não, somos parte de tudo. Ah, mas o fulano lá não está fazendo um bom serviço, por isso, beleza, é o momento dele. Nós deveríamos emanar amor para ajudá-lo a fazer, né, um bom mandato, para fazer um bom serviço, para fazer um bom trabalho.
Mas aí que a gente pergunta, a gente tem que ter amor também, tem que emanar amor. Será? Aí vem a pergunta, será que se tivesse amor teria esses julgamentos, essas calúnias, né, essas corrupção, esses jogo de poder, será que teria? Se o amor fosse praticado de verdade, né, amar o próximo como a ti mesmo, fazer com o outro o que gostaria que os outros fizessem com você. É uma coisa que a gente sempre fala aqui. Hoje a gente está aqui, né? Amanhã a gente pode estar lá em cima. E aí? Né? Deus faz isso o tempo todo. Para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente se veja. Né? Porque nós só vamos aprender quando a gente passar pela situação. Então, hoje eu sou cidadão, amanhã eu posso ser o governador lá de cima. Por que não? Então, hoje, né, as pessoas estão bem. Amanhã pode ser que elas não estejam. Por quê? Porque elas precisam passar pelo aprendizado. E é nesse momento que as reflexões nossas entram. Né? Porque o que eu estou fazendo hoje para os outros, amanhã os outros vão fazer para mim. Porque é aquilo que a gente já falou, né? Tudo que a gente emana volta para a gente mesmo. Então, se eu começo a tratar mal as pessoas, a julgar, a criticar demais, a pensar demais, né, prejudicando os outros, tudo isso que eu estou fazendo vai voltar para mim. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas uma hora vai voltar. Então, por isso que a gente fala, para a gente começar a refletir sobre essas coisas, sobre nós mesmos, não é sobre os outros, é sobre nós mesmos. A gente pode olhar lá para fora e aprender com os outros, com certeza, mas o importante é que a gente olhe lá fora e traga aquilo para dentro de nós, né? E a gente traga essa reflexão, a gente analisa as coisas, medita em cima se a gente fazia isso, se a gente é capaz de fazer esse mesmo comportamento, qual é o nosso comportamento diante das coisas e das situações? Será que a gente tem amor? Consequência também, né, Rafa? E a gente ter consciência das consequências também, né? A gente está atento para isso também. É aquilo que a gente fala, né? Tudo tem as consequências, e se a gente traz essa reflexão, a gente consegue enxergar. E se a gente coloca amor, a gente enxerga mais ainda. Porque a energia do amor faz a gente enxergar as coisas. As que a gente quer, as que a gente não quer, mas faz. Faz enxergar. Por quê? Porque é preciso que a gente se abra para as coisas. Né? Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira ou escondendo as coisas. Para o universo, está tudo às claras. A gente engana a gente mesmo. Então a gente tem condição de enxergar as consequências. Né? A gente tem condição de estar aberto às coisas que é de bom e de ruim. E dentro disso, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso melhorar? Mas o que a gente sempre fala aqui, o que é mais importante? É a gente vibrar na energia do amor, porque o amor esclarece, o amor faz a gente enxergar as coisas, o amor aumenta a nossa percepção. O que é o amor? É chegar mais perto do Criador, é chegar mais próximo de Deus. Só que Deus vê tudo. Se Deus vê tudo, a gente vai começar a ver tudo também. Mas tudo o quê?
tudo que é da gente, o que a gente precisa melhorar. Que é o que a gente fala lá, né? As nossas sombras. Começar a enxergar as sombras. Trazer para a nossa consciência o que a gente não gosta em nós. E começar a tratar isso aí diferente. Começar a gostar das nossas sombras. Amar as nossas sombras. Só assim que a gente vai começar a melhorar. A gente precisa amar o que a gente não gosta em nós. Tem aceitação, né, Rafa? Porque muitas das vezes o que acontece? O que a gente não gosta em nós, a gente enxerga nos outros. Só que a gente julga, critica, condena. Condena nos nega, né? outros. Exatamente. A gente condena nos outros o que a gente tem dentro de nós mesmos, mas a gente não quer ver. Que a gente chama de sombra, as nossas sombras, o que a gente não gosta, né? Só que, se a gente quer o amor, o que o amor vai fazer? Vai trazer as sombras para a nossa consciência. Por quê? Porque nós somos sombra e luz ao mesmo tempo. Tudo é revelado. Tudo se revela. Exatamente. Basta a gente querer enxergar, querer mudar. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso, a refletir nisso. O que a gente aponta para os outros, em pensamento pode ser mesmo. O que a gente aponta nos outros é as nossas sombras. E se a gente não gosta das atitudes das pessoas, é porque a gente não gosta das nossas atitudes sombras, que a gente não quer que apareça. Mas nós só vamos evoluir, melhorar quando a gente aceitar as nossas sombras e amar as nossas sombras. Só que ao mesmo tempo que a gente faz isso, ama as sombras, a gente vai amar as atitudes das pessoas lá fora, que a gente não gosta hoje. Esse é o termômetro. Quando a gente começar a amar as pessoas, é porque nós resolvemos aqui dentro as nossas sombras. É as transformações que a gente precisa, né, Rafa? Por isso que a gente fala que nós só mudamos quando a gente se aceita. Nós temos que aprender isso, a se aceitar. O lado sombra e o lado luz. Aceitar, porque muitas vezes as pessoas também não aceitam o lado luz, né? Acha que não é capaz de amar, acha que não é capaz de ser generoso, acha que não é capaz de ajudar alguém. Tem muitas pessoas que não permitem o lado luz também. Mas nós somos essa união de luz e sombra. E a gente tem que aceitar. Pessoas não, todos nós seres humanos, a gente precisa soltar as amarras, né, Rafa? Do significado da palavra amor, do real sentido do que é amor. Não tem como meta de amor algo tão restrito, porque Deus não restringiu isso. Ele não deixou isso restrito. Amor é amor, de qualquer forma. De pessoas para pessoas, de natureza, de tudo. Somos parte de um todo. E o amor é englobado. Ele não tem feio, bonito. Ele só precisa ser sentido. O amor, ele tem que ser sentido. A gente sente amor por um amigo, a gente sente amor pelos nossos animais, a gente sente amor por tudo que nos cerca.
E a gente sentir isso e ter uma visão sentida do que é isso, da grandeza que é isso. E deixar essa mania, a forma que a gente tem, às vezes, de criar com nossos pensamentos regras de se amar, regras para olhar para o outro, assim, porque tem que ser. Amor é amor, puro e original. Amor ao Criador, amor a tudo que Ele deixou para nós, a imensidão, a grandiosidade. Porque é assim que Ele pede, é a gente amar. E o amor não precisa de regras, não tem regras. Amor é você aceitar a vida como ela é. Olhar para o outro e ver parte de você. É você vivenciar isso com o coração aberto, com a alma leve. É não ficar de regras, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquele outro jeito, porque, entendeu? Deus só amou. Tudo que Ele fez foi amar. E o entendimento que a gente precisa ter disso é muito grande. E a gente deixar de ficar limitando as pessoas, colocando regras onde não tem. Amor é o maior sentimento, é o maior aprendizado, é a maior riqueza que Deus deixou pra gente. E a gente não sabe usufruir disso com a grandeza do que é isso. Porque a gente, como ser humano, nós colocamos regras, nós colocamos empecilhos. A gente se limita dentro do amor divino. A gente não aceita que a gente é tão especial, que nós somos tão especial e que Ele nos amou de tal forma. A gente não consegue dimensionar isso. Aí a gente começa a criar pessoas com diferença, olhar para os animais, olhar para a natureza, se achando dono, se achando, entendeu, que a gente pode fazer ou que o outro não pode fazer. E tudo que a gente pode fazer é a respeitar tudo que está ao nosso alcance. Porque se Ele permitiu, é porque assim que Ele fez da gente, foi assim que Ele andou no mundo, andou pelo mundo, é o que Ele praticava. Mas o ser humano deixa de evoluir quando deixa de expandir essas grandiosidades de bom grado. E são coisas tão simples, mas nós, como seres humanos, costumamos complicar tudo. Nós, como a aceitação, nossa própria evolução. A gente bota barreira em tudo. A gente se limita, nós nos limitamos a viver esse amor, essa expansão,
coisas que a gente parar para olhar para a face de Deus, sentir, perceber, passou pelo mundo, andou pelo mundo, abraçou, compreendeu, aceitou todos que passaram por ele. Porque se a gente parar para analisar, para a gente perceber, sentir, ele nunca fez, nunca julgou, ele nunca, por esse pecado, por mais que a pessoa tivesse errado, o olhar dele foi sempre de amor. E é isso que a gente precisa aprender. O erro dos outros. Então, se o outro praticou algo que não foi correto para ele, mas ele está ali, a gente sempre tem que estar de coração aberto para acolher, para olhar para da mesma Jesus olhava para todos aqueles que se apresentavam para ele, independente de quem era, independente de que forma, de o que faziam. A gente só precisa aceitar o amor, porque o amor é que transforma. E nós, como seres humanos, nós, infelizmente, estamos mais habituados a fazer guerra. Aí contra toda a natureza do amor. Então, assim, são coisas para a gente refletir, são coisas para a gente trazer para a nossa vida e começar a analisar. Se o outro quer guerra, eu quero paz. Se o outro... Então, a gente precisa olhar para a face de Deus como realmente Ele era. Como realmente Ele andou. Como Ele realmente deixou os ensinamentos, e a gente vê aí através de filmes, de mensagens, ele, diante dos olhos dele, escolhas, porque eu tenho que amar esse ou eu não posso amar aquele. Não todo bem-vindo. Todos que se aproximavam dele era recebido com amor. E a gente quando fala isso, é um simples olhar, é um simples falar, a generosidade que se tem para olhar o que o outro passou, o que o outro fez. Mas você está de braços abertos a acolher. E a acolhida, a gente precisa ter a gente ter Deus dentro da gente, porque quando a gente busca essa conexão com Deus, a gente precisa ter essa ação ao amor. O que é o amor? Puro, leve, saudável e tranquilo. É você olhar para o outro sem é olhar para a gente mesmo sem resistência. A gente saber que a gente tem os nossos erros, a gente tem, mas quando a gente aceita e a gente busca melhorar isso,
a gente alcança a sabedoria de entender, compreender o significado. Então a gente precisa refletir sobre olhar para a face de Deus o tempo inteiro, diante de cada ser que se apresentou, que a gente tem histórias aí. Então é a gente refletir se ele, um ser tão grande, tão maravilhoso, com tanto poder que ele tinha, ele nunca julgou, ele nunca condenou ninguém. Quem somos nós? Ou de agir, entendeu? Somos todos pequenos diante disso. E a gente saber que se ele, que era um ser tão poderoso, nunca foi capaz de julgar, de condenar alguém, uma prostituta, um ladrão e tantos outros, por que que a gente pode fazer isso? Por que que a gente se acha no direito de fazer isso? Quando o ser mais precioso do mundo só soube amar. O ser que nos criou com tanta perfeição. É a gente poder refletir, a gente pode sente, a gente começa a sentir o significado da palavra amor, sem classificação, sem julgamento. E a gente precisa refletir sobre isso. A humanidade precisa olhar para dentro, olhar para o universo, olhar para a face de Deus e se sentir parte disso. Saber que a gente tem sombras, a gente tem negações, mas a gente também tem muita luz. E a gente é capaz de amar tanto quanto ele amou. A gente só precisa. É isso, Rafa. Cortando bastante. Sei. Bom, É da isso minha aí. parte eu já concluí. Então é essa a mensagem de hoje, né? Vamos refletir, vamos meditar em cima disso. O que é amar o próximo, como a gente mesmo. Vamos meditar que, né, se eu faço aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem comigo, né? São bússolas para que a gente possa entender o outro e saber o que nós estamos fazendo e quais as nossas sombras que a gente precisa transformar. Então é isso, gente. Obrigado pela presença, tenha uma boa noite e até a próxima. É isso aí. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada pela presença.